Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao meu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, Senhor, onde as pessoas não influenciam, há um lugar onde eu ouço teu Espírito, há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 A paz do Senhor Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para glorificar o nome desse Deus maravilhoso, que nos dá mais do que nós precisamos e que a gente não sabe, muitas vezes não achamos aquilo que Deus quer nos dar, mas eu tenho certeza que Ele quer falar alguma coisa para você nessa noite, Ele quer trazer algo de novo para você. E é assim que Ele faz. Vamos orar nesse momento. Coloque sua vida diante do Senhor. Quero orar por cura, quero orar por milagre, quero orar pela sua família, pela sua saúde, em nome de Jesus. Pai amado, eu coloco essas vidas diante do Senhor, Pai, para que Tu possas, ó Pai, visitar cada casa, cada localidade, Pai. Tu sabes, ó Pai, que nós deitamos no travesseiro e aí é que vem os pensamentos. E dentro da nossa casa é que acontece tudo, é o que acontece mais, Pai. Mas eu quero colocar diante de Ti, Senhor Deus, cada casa, cada situação, cada problema que possa estar envolvendo as pessoas, ó Pai, porque o Senhor sabe, Pai, que o problema quando vem, Pai, a gente fica às vezes sem saber o que fazer, Pai. Mas Tu és o Deus, ó Pai, que nos dá a direção, Senhor Deus. Eu te peço no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Visita cada um agora dos teus filhos, Pai. Visita, Senhor Deus, com o teu poder de cura. Se há alguma pessoa precisando de cura, Senhor Deus, que tu possas agora, Pai, ministrar, ó Pai, a cura a essas pessoas, ó Pai, em nome de Jesus. Porque o Senhor é Deus de cura, Senhor Jeová Rafá, que visitou, Senhor Deus, aos teus enfermos quando Jesus estava aqui e continua visitando, Pai. Coloco diante do Senhor, ó Pai. Ministra, ó Pai, em nome de Jesus, na vida do Nilton, Senhor Deus, nós estamos orando por ele, Pai, pedindo a Tua misericórdia sobre a vida dele, Senhor Deus, a Tua força, a Tua ação, a ação do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, sobre a vida de cada um dos Teus filhos, ó Pai. Também te peço, Senhor Deus, pelas famílias, Pai. Coloco diante de Ti cada família, Senhor Deus, que precisa de uma força, de um auxílio, Pai, para que haja relacionamento sadio e abençoado dentro das famílias, ó Pai. Toma nas Tuas mãos, ó Pai, cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. E se há alguma coisa que possa, Senhor Deus, quebrar, se há alguma maldição para ser quebrada, seja quebrada em nome de Jesus. Manifesta a Tua glória, Senhor. Manifesta o Teu poder, Senhor Deus. E envolva cada um, Senhor Deus. Oh, Deus de poder e glória, também peço pela vida financeira, Senhor Deus. Eu não sei como estão todos aí, Senhor Deus, diante de um governo novo, diante de uma preocupação. Pai, em nome de Jesus, coloca, Senhor Deus, diante de Ti essas vidas. Em nome de Jesus, ministra no coração de cada uma delas
Aleluias e graças a Deus. Amém, querido? Abra sua Bíblia aí no livro de 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. Amém? Versículo 1 em diante. 2 Samuel, capítulo 11. Aleluia, Jesus. Glória a teu nome, Senhor. Manifesta o teu poder, Senhor Deus. Manifesta a ação do teu Espírito Santo, Senhor Deus, em cada vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Toma, Senhor Deus, cada vida aqui agora, Pai. Ministra o teu poder, a tua glória, Senhor Deus, em nome de Jesus. Abriram, Pai? Abriram? Em nome de Jesus. Diz a palavra do Senhor. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filho de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxesse. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer Davi, estou grávida. Amém, queridos? Eu sempre coloco Davi como uma boa referência, como uma ótima referência. É um homem de Deus, foi, né? Um homem de Deus, e que a gente, quando coloca Davi assim dentro de um expoente, dentro de uma visibilidade, a gente questiona coisas, né? Porque Davi fez coisas erradas, né? E uma delas é essa aqui. Só que essa coisa errada, ela proporcionou outras coisas erradas. Como se diz a próprio Salmo, que diz que um abismo chama outro abismo. Amém, amados? Um abismo chama outro abismo. Então, aqui o nosso querido Davi, ele estava para ir para a guerra, né? Ele teria que ir para a guerra junto com o seu exército. E aqui, claramente, o autor que escreve o livro de Samuel diz que decorria o tempo em que os reis costumavam sair à guerra, ou seja, os reis iam à frente dos seus exércitos. Era uma necessidade que o rei... Por quê? Porque o exército se sentia desprovido daquele que era o principal. É muito importante, amados, a gente raciocinar sobre isso, porque às vezes você é um rei e não sabe. Como assim, pastor? É o rei no sentido espiritual, na sua casa, para o seu filho, para a sua filha. Até para pessoas que olham para você e olham para você com um olhar assim, poxa, eu me espelho naquela irmã, eu me espelho naquela pessoa, porque é uma pessoa que tem bons costumes e resultados positivos, ela suporta situações difíceis. Eu não aguentaria se estivesse no lugar dele. Então, nunca pensa que você não é observado e que você não é um testemunho. Amém? Porque desde quando você recebeu o Espírito Santo de Deus, como está em Atos capítulo 1, versículo 8, e quando Atos capítulo 2, quando desceu o Espírito Santo sobre toda a carne, todos nós somos sacerdócio real. Se você recebeu o Espírito de Deus, o apóstolo Pedro, ele fala em 1 Pedro capítulo 2, 9, nós somos um povo escolhido,
né? Somos um povo separado para Deus e somos sacerdotes reais. Então, amados, aquilo que o Espírito Santo está dentro de você, com certeza ele traz alguma coisa que é luz. Por isso você é luz do mundo e sal da terra. E Davi aqui nessa época, amados, era uma referência. Quando um homem está à frente da batalha, ele é uma referência importante. O que eu estou trazendo, que Deus manda dizer para você nessa noite, pastor, mas essa palavra tem tanto, tem muita. A palavra de Deus é viva. Eu falei ontem sobre isso, né? Quando eu falei de Marta e Maria. E Marta, no caso, quando recebeu Jesus, falou assim: eu venho hospedar na minha casa, Jesus. E Jesus não estava sozinho, estava até escrito ali, eles estavam com Jesus. Ou seja, tinha 12, no mínimo tinha 12, tinha mais ainda alguns agregados. Entraram na casa de Marta. Agora, quem convida faz o quê? Dá banquete. Amém, querido? Quando você convida Jesus, você, para a sua casa, tem que preparar a sua casa para falar, não, eu estou preparado para dar essa casa. E Marta depois ficou inquieta, porque a irmã não estava ajudando. Mas não é esse caso. O problema é que quando você convida, olha só, Jesus, presta atenção, para a vida de uma pessoa, quando você convida Jesus para a vida de uma pessoa, você tem que dar um banquete. Pastor, que isso? Que banquete é esse? Se eu convidei uma pessoa para entrar na igreja, convidei uma pessoa que foi abençoada, ali recebeu Jesus e foi abençoada, eu tenho que dar banquete para ela. Que banquete é esse, pastor? O banquete significa você dar recursos para ela continuar na presença de Deus. Tem que dar recursos da palavra de Deus para que ela possa caminhar. Eu conto às vezes uma história aqui que na roça, né, na fazenda, numa cidade pequena, um homem queria casar com uma mulher, né, uma menina, né? E o pai era aquele pai que não vai casar por quê? Calma, tem que mostrar o que você trabalha, tem dinheiro, o que você vai fazer com a minha filha. Até que o pai era caçador, tinha um monte de animais presos na parede, aqueles monte de leão, tigre, onça. Aí ele falou assim: ó, você casar com minha filha, você tem que caçar. Toma, jogou uma espingarda na mão dele, vai caçar. Traz um animal para o cara pendurar na parede, quero ver se você é homem mesmo. E ele, querendo, apaixonado pela filha dele, foi embora. De repente ele viu uma onça e saiu um calço dele. Quando ele viu a onça, ele saiu correndo. Ele falou assim: meu Deus, não vou conseguir o meu intento, queria casar com ela. Ele fez o quê? Falei: sabe de uma coisa? Eu vou para a casa do meu sogro, quer dizer, do meu futuro sogro, e vou chegar para lá. E quando entrou dentro da casa, ele falou assim: meu sogro, toma a espingarda, aí está a onça que você pediu. E deu no pé. O que é o moral da história, né? Ele trouxe a onça. Mas só que ele trouxe a onça correndo. Mas o que significa isso, irmãos? Muitas vezes nós pegamos uma pessoa para Jesus, convidamos, puxa, tal pessoa foi para Jesus, meu filho, meu esposo, meu marido, e chegou para Jesus, toma Jesus, aceitou Jesus, deixa a pessoa, larga a pessoa de qualquer jeito. Não é assim. Nós temos que fazer com que essa pessoa seja entregue, seja disciplinada, aprender o caminho do Senhor. E por isso que eu falo, nós somos exemplos, amados. Davi era o rei, ele tinha que estar à frente do exército ali, e não estava. E quando ele ficou em casa, ele abriu uma brecha. Muitas vezes, amados, quando nós não estamos, o que significa estar à frente de uma batalha? À frente de uma batalha significa que você está com a espada do Espírito na mão. Não é a guerra física, mas uma guerra espiritual você trava todos os dias. E a espada é a palavra de Deus. Então você não pode ficar longe da palavra. Mesmo que você tenha algum problema na tua igreja, com um irmão, com outra irmã, você tem que estar perto da palavra, tem que ouvir a palavra, irmãos. A casa não é do teu irmão, a casa é de Deus. Você tem que estar lá pronto para poder ouvir a voz de Deus. E a essa voz vai falar com você e vai te dizer o que você está passando. Deus quer resgatar você. Deus nunca quer se afastar de você. Agora,
o que eu vejo em Davi, pastor, mas Davi é referenciado em todos os aspectos, mas ele também falhou. Ele falhou, como eu falho e você falha. Só que o Davi tinha um coração quebrantado e arrependido. Quando ele falhava, ele ia diante de Deus e pedia perdão. Se você vê aqui no capítulo 12, amados, né, no próprio capítulo 12, né, e Davi, no capítulo 11, Davi, ele vai e chama Urias da guerra e faz uma artimanha aqui, uma estratégia aqui para tentar fazer que Urias tenha relações com a Batseba para ter filho, para dizer que o filho não era dele. E como não conseguiu, mandou Urias ir para a guerra de novo e ficar à frente da batalha e morreu na batalha. E aí ele pôde casar com Batseba. E a filha dele que nasceu, né? A filha dele que nasceu, no capítulo 12 você vai ler assim: o Senhor enviou o profeta Natã a Davi. Chegando o profeta a Davi, disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Tinha o rico ovelhas e o gado, e grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma porteirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e tinha como filho. E no viajante, ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado, para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te casa do teu senhor e as mulheres de teu senhor, e em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu te daria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. Urias heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de matar com a espada 2 filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais de sua casa, porquanto me desprezaste e tomaste mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da sua própria casa suscitarei mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, a qual se deitará com elas em plena luz do sol. Porque tu fizeste oculto, mas eu farei isto todo perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, você não vai morrer. Mas posto isto, deste modo, que blasfemava-se, os inimigos do Senhor, também o filho que te deu, que nasceu, morrerá. Então Natã foi para essa casa, ou seja, a filha que ia nascer de Batseba ia morrer. Depois ele orou e tudo. Uma coisa que eu quero que você preste bem atenção, como eu falei, nós somos reis atualmente. Eu não quero falar sobre Davi. Davi disse que se arrependeu totalmente, aceitou a morte da filha e soube dos problemas todinhos que vieram sobre a sua casa, ele conseguiu mastigar tudo isso, ou seja, digerir tudo isso, sofreu muito por causa desse pecado que ele cometeu. Nós também sofremos com os pecados que nós cometemos. Não pensa que ficamos ilesos, não. Nós também temos que pagar. Ah, pastor, mas nós estamos na graça, e a graça nos livra. Não, a graça seria injusta se não fizesse com que você fosse disciplinado. Quando nós erramos, nós pagamos pelos nossos erros. Então, mesmo aceitando Jesus, você não tem direito de errar. A Bíblia diz claramente: sem santificação ninguém verá o Senhor. O que é santificação? Ação de santificar-se. É uma ação que eu tenho que fazer
para não me envolver em coisa errada, não fazer coisa errada, procurar o máximo de não pecar. O pecado tem que ser para mim uma coisa de repente, uma coisa que eu não sinta, ou seja, involuntário, uma coisa que eu, um acidente. O pecado tem que ser um acidente, uma coisa que eu não espero, faço sem querer. E isso nós temos que rever as nossas vidas. A mensagem que Deus traz para você é isso. Nós somos reis, nós somos observados. E amados, quando nós fazemos algo errado, nós não ferimos a nós mesmos, nós ferimos a Deus, porque Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus quer o melhor para você, minha filha, meu filho. Deus te chamou para te abençoar, para te fortalecer. Como ele disse para Davi, eu te dei tudo, Davi. E se você precisasse, eu te daria mais ainda, eu te daria muito mais. Ele diz aqui, dei-te casa do teu Senhor, as mulheres do teu Senhor, seus braços, também te dei casa de Israel, e de Judá, e se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Deus quer abençoar a sua vida. Ele quer que o filho dele seja próspero. Quando a gente prega a prosperidade, eu não prego teologia da prosperidade, eu prego que o filho de Deus é próspero, porque é filho de Deus. Se você é filho de um pai próspero, você é próspero. Mas não estou falando terrenamente, estou falando espiritualmente. Deus te dá todas as coisas. Deus quer fazer você feliz. Porque você fazendo você feliz, Ele vai fazer com que você dê testemunho da vitória dEle. Amados, 2 pontos importantes. Cuidado, quando você briga com uma pessoa, discute com uma pessoa, acha que você está certo, que você está sempre com a razão, misericórdia. Se arrepende dos seus pecados. Porque você não sabe com quem você está lutando. Você está lutando contra você mesmo, ou então está lutando contra Deus. Você sabia que quando você aponta o dedo para uma pessoa, você tem 3 dedos apontados para você. 1, 2, 3. E sabe o que é esse dedo aqui? Quando você aponta o dedo para uma pessoa, você tem esse dedão mais forte aqui, apontado para Deus. Então, amados, toma cuidado com o seu relacionamento, com a vida que você pode ter com outras pessoas. A gente pensa que quando Deus falou, Jesus Cristo falou, amar Deus sobre todas as coisas, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas, isso é uma verdade. Só que nós buscamos nossos próprios interesses. E é por isso que muitos aí ficam pelo meio do caminho, reclamando da vida de tudo. Não aceitam nada. Estão sempre reclamando, estão sempre achando e estão querendo fazer as coisas de forma errada. Querendo fazer as coisas do jeito dele. Não, nós temos que perguntar a Deus como vai ser feito. Deus te ama e Deus te chama para você ser uma pessoa separada para Ele. Como eu disse, um dedo apontado para uma pessoa que você acusa, que você tenta às vezes fugir dos seus erros para dizer que é outra pessoa. Você fica com 3 dedos apontados para você e um dedo mais forte apontado para Deus. Então, amados, toma cuidado. Essa é a palavra que eu deixo para você. Não largue a espada por ninguém. Qualquer pessoa que te incomodar, vá para a igreja, ouve a palavra de Deus. Deus quer fazer você feliz, amados. E Ele tem todos os recursos para isso. Ele disse que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Pastor, isso não está escrito na Bíblia. Salmo 127. E se você tentar guardar a sua casa, em vão vigia e sentinela. Se o Senhor não guardar a sua casa, não guardar a sua família, casa é família, nós estamos colocando tudo na mão de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego todos esses que ouvirem essa palavra, para entender que Davi era um homem de Deus, porque se arrependeu, que é muito difícil, Pai. Tu sabes, ó Pai, que a dificuldade da pessoa baixar a cabeça e humildemente dizer perdão. Chegar para uma pessoa e falar assim, eu fiz mal a você, me perdoa. Eu quero sofrer as consequências, Senhor. Porque eu sei que sofrendo as consequências, o Senhor é misericordioso para me guardar. Para que eu não morra. Para que eu não perca o Espírito de Deus. Deus quer fazer isso.
Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não retire de nós o teu espírito, não retire de nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar para trás. Eu quero ter um coração de Deus. Quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, buscando a presença do Senhor. É assim que Deus faz. Amém? Senhor, abençoe todas essas vidas, entregando a tua palavra, que é a espada de 2 gumes, separa a alma de espírito, espinha de medula e discerne os pensamentos do homem, para que possa tomar decisões corretas dentro da sua família, dentro da sua casa, dentro do trabalho, aonde quer que seja, principalmente dentro da igreja, Pai. Onde a sua casa não é a casa de ninguém, é a casa do Senhor, separada para que nós ali louvemos e adoremos o teu nome e prestarmos culto a ti. E não ir lá para receber bênção, mas prestar culto a ti. Que Deus te abençoe, fique na paz de Jesus e que a graça, o amor de Deus seja sempre contigo. Amém? Fique na paz de Jesus, Deus te abençoe.